Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Começamos mais um programa, O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Você sabe que o livro é o Ação e Reação. Nós estamos no capítulo 9, a história do Silas, uma história trágica, uma história dolorosa, que fala da fraqueza, da ambição, do egoísmo, que faz as pessoas meditarem sobre seus próprios impulsos, como nós vivendo no mundo material, muitas vezes presos a bens, a poderes tão transitórios. No programa anterior, você acompanhou o relato que Silas fez da sua própria tragédia. Hilário, André Luiz, Clarindo e Leonel estão ouvindo, assim, atônitos, meio abobados. André questiona consigo mesmo, será que ele está inventando tudo isso só para impressionar ou realmente isso tudo aconteceu? Porém, o relato é tão candente, com detalhes tão precisos, que seria uma peça de extrema elaboração mental, teatral quase, se não fosse verdade, não é mesmo? Porém, nós não terminamos, não quisemos interromper o relato do Silas, mas agora resta a interação que acontece no final deste capítulo, quando André, Hilário, Leonel e Clarindo estão ali ouvindo e questionando a consequência, porque o livro é ação e reação. Silas teve uma ação, produziu efeitos, como repará-los, não é mesmo? Então, acompanhe novamente no texto aquilo que nós vamos poder agora ler com calma e comentar também para o nosso próprio aproveitamento dessas lições tão importantes. Vamos ao texto? Vamos lá. Nós estamos vendo o término do relato de Silas, que assim que está terminando diz o seguinte, como você vê aí no texto. Silas relanceou o olhar tristonho sobre nós, como procurando ver, identificar o efeito de suas palavras e disse, depois que eu desencarnei, porém, isso não bastou para eu pagar minhas tremendas culpas. Desequilibrado mentalmente, dementado, depois do sepulcro, atravessei meses cruéis de terror e desequilíbrio. Entre os quadros vivos, não eram imaginações fumarentas, não, eram quadros vivos que se exteriorizavam da minha mente presa às criações que ela mesma havia produzido. E eu fiquei assim, nesse perturbar a mim próprio, até que fui socorrido por amigos de meu pai. Meu pai, que tinha morrido um pouco antes, já estava a caminho da sua recuperação e seus amigos vieram até mim para socorrer-me também. E então, me unindo a meu pai, passei a empenhar todas as minhas energias na preparação do futuro. Nós preparamos o futuro, ele também. Nós temos que ver os erros e preparar o conserto, ele também. Depois de alguns instantes de pesado silêncio, diz André, Silas concluiu. Como vocês podem ver, a fascinação pelo ouro foi o motivo de minha perda. Tenho necessidade de grande esforço no bem e de fé vigorosa para não cair outra vez. Porque é indispensável que eu me consagre a uma nova experiência entre os homens. Ouvindo isto da boca do Silas, Leonel e Clarindo não se achavam mais surpreendidos do que eu e Hilário, que nos havíamos habituado a encontrar em Silas um admirável companheiro, aparentemente sem aflição e sem problemas. Então foi Leonel quem rompeu a pausa, o silêncio, perguntando ao assistente que havia emudecido,
como se ele próprio, Leonel, fosse subjugado pela força das suas próprias lembranças, das suas próprias memórias. Leonel então pergunta: você vai voltar para a carne assim tão brevemente? Tão rápido? E o Silas então suspirou, dizendo: ah, meu amigo, quem me dera a alegria de regressar tão apressadamente quanto possível, disse o chefe da nossa expedição, algo ansioso. E continuando, diz Silas: o devedor está inevitavelmente ligado ao interesse dos credores. Assim, antes de tudo, antes de eu voltar, é indispensável que eu venha encontrar minha madrasta no vasto país de sombra em que nos achamos, para iniciar a difícil tarefa da minha liberação moral. E eu, André Luiz, emocionado, perguntei: como assim? Encontrar a madrasta, a Aida? E Silas, abraçando-me, disse: sim, meu amigo. Meu caso pessoal não é útil simplesmente a Clarindo e Leonel, que estão procurando a justiça pelas suas próprias mãos, o que muitas vezes apenas quer dizer violência e crueldade. Mas o meu caso pessoal também ajuda você e a Hilário, que estão estudando neste momento a lei do karma, ou seja, da ação e reação. Aqui somos obrigados a recordar novamente a lição do Senhor: ajudai aos vossos inimigos. Porque sem que eu mesmo auxilie a mulher em cujo coração criei uma importante adversária de minha paz, eu não posso receber-lhe o auxílio fraterno, sem o qual não reconquistarei minha serenidade. Volta o texto aí. Olha o que ele está falando. Aqui somos impelidos a recordar a lição do Senhor: ajudai os vossos inimigos. Por quê? Se eu não pegar aquela mulher que, ferida no seu coração pela minha culpa, se transformou em adversária da minha paz, se eu não ajudá-la, eu não poderei receber dela esse auxílio fraterno que nós chamaremos de perdão, que nós chamaremos de desculpa, para que eu possa reconquistar a minha serenidade. Eu me vali da fraqueza de Aida para tirá-la ao despenhadeiro da perturbação, fazendo-a mais frágil do que já era em si mesma. Ela estava fraca, estava débil, e eu explorei essa debilidade. Agora, eu e meu pai, que lhe complicamos o caminho, somos naturalmente constrangidos a ir buscá-la, a reerguê-la, a ampará-la, a devolver-lhe o equilíbrio relativo na terra, para que nós venhamos a solucionar, a resolver, pelo menos em parte, a nossa imensa dívida. E ouvindo essa expressão, Hilário, afoito, perguntou: seu pai? Seu pai também? Você quer dizer o seu pai? E o assistente retrucou: sim, como não? Meu pai e eu, que somos assistidos, somos ajudados por minha mãe. Lembram a mulher católica, romana, sincera, devotada, que fez de tudo para ele ser um bom médico? Minha mãe, hoje nossa benfeitora nas esferas mais altas, nos ajuda. Estamos associados no mesmo empreendimento. Nossa própria regeneração moral em busca do levantamento de Aida, sem o que não conseguiremos desintegrar o visco envenenado do remorso que nos aprisiona o campo mental nas faixas inferiores da vida terrestre. É assim que nos cabe reencontrá-la a benefício de nós mesmos.
tão logo a divina misericórdia nos permita semelhante felicidade, meu pai, envolvido no amor e na renúncia de minha mãe, que com ele retornará à carne física, ela se vestirá de uma nova expressão corpórea no plano das formas, e os dois, ela e meu pai, na mocidade terrena, retomando os laços humanos do casamento, vão nos recolher por filhos abençoados. Aida e eu seremos irmãos pelas teias consanguíneas. De acordo com nossas aspirações, que o céu haverá de proteger diante da magnanimidade divina, eu novamente serei médico no futuro, mas agora ao preço de um imenso esforço para que eu me consagre à beneficência, a fazer o bem usando o conhecimento e nela recuperando minhas valiosas oportunidades perdidas. Minha madrasta, que, por certo, viverá sofrendo deplorável intoxicação da alma nos tenebrosos abismos, será socorrida em momento oportuno, e não obstante o tempo longo de assistência que nos reclamará neste plano, para que ela se possa refazer, sem dúvida renascerá em um franzino corpo físico, junto de nós, de maneira a sanar as difíceis psicoses que estará adquirindo sob o domínio das trevas. Psicoses que vão lhe marcar a existência na carne sob a forma de estranhas enfermidades mentais. Desta maneira, eu serei para ela não apenas o irmão do lar, mas também o enfermeiro e o amigo, o companheiro e o médico, pagando em sacrifício e boa vontade, em afeto e carinho, o equilíbrio e a felicidade que eu lhe furtei. Aqui nós vamos fazer um pequeno hiato. Vamos pensar que se houvesse inferno, os maus estariam lá sofrendo, fustigados por um demônio com um tridente incandescente, ou presos a algemas e correntes pesadas, sofrendo o calor e o fumo do ambiente sulfuroso. E onde estaria essa pobre criatura que foi vítima deles? Talvez no céu, talvez em uma situação estranha, sem poder ser feliz. E todos estariam infelizes. E nós por muitos anos fomos ensinados que essa é toda a justiça do universo. Os que têm fraquezas, certamente se permitem vivê-las e vão cair e vão para o mesmo lugar dos algozes. Talvez Aida estivesse no inferno, vendo o sofrimento daqueles que a infelicitaram, mas sofrendo por sua vez do mesmo jeito. Será que Deus não poderia ser um pouco mais criativo, um pouco menos cruel? Este raciocínio bastante torpe, mas que se tentou utilizar para que os homens e mulheres pudessem pelo menos se opor a certas fraquezas e tentar resistir ao pavor do inferno, não encheu o paraíso de anjos, não é mesmo? Nós não vemos, ao longo da jornada humana, um contingente angelical subindo da experiência física com medo de encontrar Satanás, o chifrudo. Não vemos. Nós apenas vemos multiplicarem-se as fraquezas, multiplicarem-se os crimes, a maldade, os arroubos de crueldade. Apenas vemos o vício ganhar campo. Parece até que os homens já não temem nem o demônio. Porque esta é uma criação ilógica, é uma criação bastante fugaz para um adulto. Pode impressionar a criança, como o Saci Pererê, a mula sem cabeça, o boitatá, ou algumas dessas cantigas de ninar que assustam o boi da cara preta.
Mas adultos já não dormem mais com essas musiquinhas. Se alguém disser assim, olha, não vai ali porque o Saci vai pegar você, é capaz até de mais gente querer ir ver o Saci para ver se realmente encontra o bicho. Então, o que nós estamos vendo é a falência do modelo punitivo, arrogante e indiferente, que os próprios homens inventaram para tentar coibir a queda. Mas aqui nós vemos a lógica do amor, fazendo com que os responsáveis voltem para devolver as suas vítimas, arcando com o custo daquilo que eles resolveram fazer e transformando o sofrimento de outrora em devotamento agora. Só isto nos limpa. Não é o demônio, não é as diatribes do inferno que nos vai fazer mais cristãos e angelicais. Não. Nós precisaremos perceber que somos capazes de errar, porque o erro é próprio do atraso espiritual, mas que nós podemos consertar o erro devolvendo às pessoas que prejudicamos aquilo que tomamos dela, seja em esperança, seja em alegria, seja em patrimônio, seja em afetividade. É então isto que Silas está contando. Ele e o pai se responsabilizaram. Ele porque tramou tudo. O pai porque envenenou a moça. Se não tivessem feito isso, a moça estaria viva. Poderia estar vivendo em harmonia com o genitor de Silas. Então os dois têm que reparar este drama. A primeira esposa, um espírito elevado que tentava viver de acordo com os princípios cristãos e educar seu filho e tentar salvar o marido, sem ter sido ouvida. Está agora em níveis superiores e entende a necessidade. Vai estar juntamente com o velho, ligada ao futuro, seja do filho, que agora vai ter que estudar bastante para ser médico, seja da moça, que vai ser filha também, só que com todos os seus problemas, as suas psicoses, porque ela, ao morrer, certamente foi assambarcada, foi assediada pelas entidades trevosas e se deixou levar por vários tipos de vibrações mentalmente contaminantes. E então, nós observamos que, em oposição ao inferno de onde não se sai, encontramos o paraíso na terra, naqueles que estão vendo a possibilidade de se limparem do equívoco, transformando o mal em bem. E ao mesmo tempo dependendo daquelas vítimas para ressarcirem a si mesmos do equilíbrio e da paz. Agora, continua o assistente Silas dizendo, aliás, quem diz é o André Luiz, olha lá, a confissão de Silas valia por todo um compêndio vivo de experiências preciosas. E talvez, por isso mesmo, nós entramos todos em grave meditação. Hilário, porém, como quem não desejava perder o fio do ensinamento, se dirigiu a Silas considerando: Silas, meu caro, disse você que estar aguardando, em comunhão com o seu pai, a alegria de reencontrar a madrasta. Como podemos entender a sua alegação? Porventura, com o seu grau de conhecimento, você sofre alguma dificuldade para saber onde ela está? Você está impedido de descobrir o seu paradeiro? Com todo o conhecimento que você tem aqui das relações espirituais, das vibrações, você não consegue encontrar a ida? Estranho isto, pergunta Hilário. E Silas tristonhamente confirma: é, Hilário, é assim, isso mesmo, eu não consigo. E os benfeitores espirituais que atualmente guiam vocês neste caminho, nesta direção, eles também não vão conhecer o paradeiro dela, orientando você e seu pai nos movimentos no sentido de ir encontrá-la e alcançá-la? E Silas confirma: certamente, Hilário, nossos instrutores
não padecem a ignorância que me caracteriza no assunto. Eles sabem, entretanto, como acontece entre os homens, também aqui o professor não pode fazer ele próprio os deveres do aluno, sob pena de tirar do aluno o merecimento da lição. Na terra, por muito nos amarem, nossas mães não nos substituem na prisão, quando devamos expiar algum crime. E os nossos melhores amigos não podem chamar a si, em nome da amizade, o direito de sofrer a mutilação que a nossa imprudência nos tem infligido ao próprio corpo. Não é o meu amigo que vai perder o braço, sou eu, mesmo que ele me ame muito como amigo. Sem dúvida, diz Silas, as bênçãos de amor dos nossos dirigentes têm trazido à minha alma inapreciáveis recursos. Elas me conferem luz interior para que eu sinta e reconheça minhas fraquezas e auxiliam-me à renovação, a fim de que eu possa demandar com mais decisão e facilidade a meta que eu me proponho a atingir. Mas em verdade, Hilário, o serviço de meu próprio resgate é pessoal e intransferível. Os meus amigos superiores não poderão fazer isso por mim. Nessa altura, Leonel e Clarindo, os perseguidores de Antônio Olímpio, estavam ouvindo Silas de boca aberta. Falando de si próprio, o assistente, sem ferir o amor próprio dos dois, o assistente trabalhava de maneira indireta para que os dois, o Leonel e o Clarindo, se entregassem ao reajuste. E pela expressão do olhar, via-se que eles, os dois verdugos, os dois algozes, revelavam agora admirável mudança interior. Hilário pensou alguns instantes e voltou a considerar. Silas, mas todo esse drama que vocês viveram deve estar preso a causas do passado. E o assistente disse, é verdade, certamente. Mas, Hilário, em nossa atormentada região, não há tempo mental para qualquer prodígio da memória. Nós nos achamos presos à recordação das causas próximas de nossas angústias, sendo-nos difícil a possibilidade de penetrar o domínio das causas remotas, porque a situação de nosso espírito é aquela de um doente grave, necessitado de intervenção urgente a favor do próprio reajuste. O inferno, que se exprime nas zonas inferiores da terra, está repleto de almas que, dilaceradas e sofredoras, se levantam clamando pelo socorro da providência divina contra os males que geraram para si mesmas. E a providência divina lhes permite a felicidade de trabalhar com os dardos da culpa e do arrependimento que lhes castigam o coração, em benefício das suas vítimas e dos irmãos cujas faltas se afinem com os delitos que cometeram, para que se reharmonizem tão apressadamente quanto possível com o infinito amor e com a perfeita justiça da lei. Paguemos nossas dívidas, que respondem por sombras espessas em nossas almas. E então o espelho de nossa mente, onde estivermos, refletirá a luz do céu, a pátria da divina lembrança. Desta forma, compreendemos que Silas auxiliava Clarindo e Leonel, identificando ambos como irmãos de luta e aprendizado, no que, sem dúvida, ampliaria os próprios méritos.
Muitas inquirições explodiam em pensamento no meu acanhado mundo íntimo. Quem seria o pai amigo? Onde viveria sua abnegada genitora? Ele ainda esperava gastar longo tempo na procura da madrasta infeliz? Entretanto, a grandeza espiritual do assistente não nos favorecia qualquer pergunta indiscreta. Apenas tive coragem para dizer respeitoso: "Oh, meu Deus, quanto tempo gastamos para refazer às vezes a inconsequência de um simples minuto." "Você tem razão, André", disse o Silas generoso. "A lei é de ação e reação. A ação do mal pode ser rápida, mas ninguém sabe quanto tempo exigirá o serviço da reação, indispensável ao restabelecimento da harmonia soberana da vida, quebrada por nossas atitudes contrárias ao bem." E sorrindo, ele disse: "Por isso mesmo Jesus recomendava às criaturas encarnadas: reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto você se encontra a caminho com ele. É que espírito algum vai penetrar o céu sem a paz de consciência. E se é mais fácil apagar as nossas querelas e retificar nossos desacertos, enquanto estamos estagiando no mesmo caminho trilhado por nossas vítimas na terra, é muito difícil providenciar a solução de nossos criminosos enigmas quando já nos achamos mergulhados nos nevoeiros infernais. Aí tudo fica turvo, aí a gente não sabe onde estão, mas nós precisamos encontrá-los. Nós precisamos saber onde estão para irmos em busca de tentar consertar o que fizemos de errado." A ponderação era cabível e justa, diz André. Não nos foi possível, porém, prosseguir a conversa. Leonel, cuja impassibilidade reconhecíamos, com grande surpresa para nós, tinha os olhos umedecidos. Era o mais duro dos dois, não é? Era o mais inteligente, mais astuto, o mais frio. O seu irmão, ele era mais grossão, assim, mais tosco. Mas o Leonel não. Porém, já neste caso, o Leonel já tinha os olhos marejados. Silas ergueu os olhos para o alto, agradecendo a bênção da transformação que se esboçava, e recolheu Leonel em seus braços. O desditoso irmão de Clarindo queria falar. Percebemos que ele tencionava referir-se à morte de Alzira no lago, mas o assistente lhe prometeu que na noite seguinte voltaríamos. Logo após, voltávamos, mas nem Hilário nem eu nos animamos a conversar com o denodado companheiro, que, melancólico, havia entrado em expressivo silêncio. Nós podemos imaginar, não é? O que estava fumegando por baixo desse silêncio. E observamos com a confissão de Silas que nós, para irmos adiante, precisamos voltar à retaguarda e consertar os equívocos. Nos recordamos aqui também, para que você possa ter uma outra fonte de informações, de um outro livro que nós já lemos. Eu e a minha esposa, Solange Godoy, fazemos juntos 2 programas. Um é o Espiritismo Sem Mistério, na TV Mundo Maior, e o outro, também que vai ao ar na TV Mundo Maior, é o Alegria de Viver. Alegria de Viver, que era um programa de rádio e que agora também passa na rádio e na TV. Neste programa Alegria de Viver, nós lemos um livro muito especial. O livro se chama Voltei, de autoria espiritual de Irmão Jacó,
que na Terra foi um empresário que veio ao Brasil e aqui se enraizou, muito bem sucedido no Rio de Janeiro, nos idos do começo do século XIX, do século XX, aliás, Frederico Figner. Ele era um revendedor dos fonógrafos de Edison, daqueles discos de vinil antigos. E ele, quando desencarna, ele tem a vontade de escrever a sua história. E nesse livro Voltei, encontramos justamente esta postura. Ele se vê do outro lado, apesar de ser membro da Federação Espírita Brasileira quando estava encarnado, era um homem probo, um homem honesto, um homem muito rigoroso. Ele desencarna e se vê do outro lado em uma condição apagada, ele não tinha luz própria. Todos os seus amigos, espíritos que já tinham passado pela desencarnação, quando se relacionavam, traziam uma iluminação, uma atmosfera vibratória que os circundava. Mas ele, que na Terra havia sido espírita, que havia ido nas reuniões mediúnicas, que havia conversado com entidades, que havia visitado antros de bêbados para ajudá-los, ele não tinha iluminação. E isto o incomodava. Quando acontece, depois de ele ter chegado ao seu destino, no plano espiritual, o aniversário de 30 dias que ele já estava lá, realiza-se num grande teatro daquela comunidade uma cerimônia de boas-vindas ao irmão Jacó. Então, engalana-se o teatro, muitos espíritos se apresentam ligados a ele, que estavam acompanhando, mas ele está apagado, ele se sente envergonhado por isto. Então, diante de uma noite tão feérica, tão bela, quando ele entra no salão, ele vê um grupo de espíritos que também não tem luz, que tinham ido para lá e que na Terra faziam parte daquela equipe que o ajudava nos trabalhos mediúnicos, na casa onde ele trabalhava, na Federação Espírita Brasileira. Ele então imediatamente se une a esses que não tinham luz. E ali, de viva voz, ele conta para todos os que estavam presentes todos os seus erros, porque ele não tinha luz, o que ele tinha feito de errado, o que ele tinha feito de mal, o arrependimento que ele carregava, a vergonha que ele tinha. Ele se confessa publicamente. Tal era o peso de seus erros na sua consciência, que estava externado pela sua falta de iluminação. Vemos aqui a mesma situação. Silas agora conta, mas não com o propósito de se autoflagelar, apesar disso não ser gostoso, mas com o propósito de ser ele próprio a lição que ajude aqueles dois espíritos vítimas da maldade humana, que apesar de terem a chance de vencerem esses problemas pela capacidade de perdoar, há anos se incumbiam de vingar a morte, atacando o pai, seu irmão, Antônio Olímpio, e depois o filho, o Luiz. E ao invés de ajudar Luiz a ser um bom fazendeiro, um administrador competente, o que ampliaria inclusive os ganhos do patrimônio que eles diziam pertencer a eles, eles fustigavam Luiz para que ele ficasse avarento, que ele ficasse apegado, que ele deixasse tudo cair aos pedaços. Mas eles não tinham ideia das consequências, não sabiam como isso poderia gerar malefícios para eles mesmos. Então, o Silas, ao contar a sua tragédia, que é no mesmo sentido do equívoco de Leonel e Clarindo, ao mesmo tempo em que ele se penitencia, mostrando seus problemas, ele também serve de exemplo para Leonel e Clarindo. Porque o que vai acontecer com Silas, eles começam a entender que faz parte de uma lei do universo, vai acontecer com eles também. E é isto que faz agora este outro, o mais endurecido, o mais frio, pensar sobre si mesmo, pensar sobre seus erros.
colocar-se na história, percebendo os resultados nocivos, porque tanto quanto o Silas tramou as coisas para que a Ida fosse afastada, o que gerou a morte pelo envenenamento, tanto Silas quanto Laurindo e o seu irmão, Leonel e o seu irmão, tanto um quanto o outro fizeram a mesma coisa, porque a Alzira, a esposa do Antônio Olímpio, 6 anos depois que eles haviam morrido afogados, é induzida pela ação obsessiva a que ela também, num acesso de loucura, mergulhe nas águas do mesmo lago e lá morra afogada. Este homicídio, Clarindo e Leonel carregam na consciência. Do mesmo jeito que Silas e o seu pai promoveram a desgraça daquela moça. Então agora, depois de ter ouvido todo o relato, Leonel veste a carapuça, vamos dizer assim, não é? E Leonel então quer tomar a palavra, quer contar sua trajetória. Mas é aí que Silas dá tempo para que o ensinamento ficasse gravado mais tempo na mente. E então promete que na noite seguinte eles voltariam ali para que Leonel pudesse contar a sua história, pudesse dizer o que vai dentro de sua alma. Vocês percebem que esta terapêutica não é a terapêutica da crítica, não é a terapêutica de apontar o dedo e falar, você está fazendo uma coisa ruim, você está fazendo uma coisa que não é boa. Porque quando a pessoa escuta isto, ela se sente acusada, ela se sente emparedada por uma lança que a fustiga. Então a postura de quem está assim é de se defender, é de fugir da ameaça. Mas não foi esta a forma pela qual o Silas ensinou. O Silas que passou por essa situação é o próprio Leonel, é o próprio irmão Clarindo. Os dois estão se vendo na cena que Leonel ou que Silas está contando. E agora estão se vestindo com as mesmas tintas, com os mesmos ambientes, as mesmas atitudes, a mesma ambição. E vão entender agora que isso vai ter consequência para eles também. Então o Silas vai ter que voltar, vai ter que ser agora o médico com muito esforço, e vai ter que cuidar da irmã que ele ajudou a empurrar no abismo. Nossa, se ele vai ter que fazer isto, nós vamos ter que fazer isso com a Alzira. Nós temos uma dívida com ela, porque ela não nos fez mal, mas nós fizemos mal a ela. Meu Deus, será que isso vai pesar em nós? Vejam só, como o exemplo educa, sem apontar acusações, críticas. Eu me recordo, na história dos santos da igreja, que velhinho, cansado, quando ele já não era mais o dirigente da ordem dos franciscanos, Francisco de Assis, doente, era visto de madrugada com uma vassoura na mão, varrendo o convento enquanto os outros franciscanos dormiam. Varrendo. Ele que havia fundado a ordem, e agora já não era mais o seu dirigente, porque a ordem havia ganhado uma dimensão muito maior em termos de importância, de oficialidade, e agora havia disputas entre os que queriam dirigir. Francisco se afasta e ele passa a fazer aquilo que a ordem aconselhava, a humildade e o trabalho. E então, enquanto os monges dormiam, ele pegava uma vassoura e ia varrendo o corredor do convento, daquele lugar onde eles moravam, para que aqueles que vissem pensassem, nossa, o homem que gerou isto tudo está varrendo o chão
E eu estou dormindo, eu estou me preocupando com coisas, eu estou querendo ser o que lidera. E então perguntavam a ele, por que você está fazendo isso? E Francisco respondia, estou fazendo isso para que eles não se esqueçam dos nossos valores, dos nossos princípios. Não adianta eu falar, não adianta eu dizer que eles estão se afastando. Eles precisam ver o que eu estou fazendo, porque esse é o único discurso que realmente vai calar nas suas consciências. E ele não dizia aos outros que ele estava fazendo, ele apenas fazia. E olhando aquele velho, aquele espírito já quebrado fisicamente, por tantos sacrifícios, por tanta humildade, isso envergonhava a consciência daqueles que entraram na ordem por outros motivos, não para serem humildes, mas para ganharem realce. Quantas religiões não estão cheias de espíritos arrogantes, orgulhosos, altivos, que querem exatamente fazer o que aquela instituição diz para não fazer. Querem liderar pelo mando, pela opulência. Não querem viver de acordo com as regras. Porém, é fazer as coisas como se deve fazer. É dizer as coisas que você viveu, como Silas fez, para que os outros meditem, para que os outros percebam. E assim, quem sabe, possam adotar uma outra postura. É o exemplo, não é a crítica. Às vezes o alerta é bem-vindo quando existe intimidade entre as partes, num tom fraterno, num tom de generosidade, num tom de conversação. Mas na maior parte das vezes, a melhor forma de você ensinar é você fazer, para que os outros vejam e se posicionem. Nós vamos, na próxima semana, dar início ao capítulo 10. Nós vamos ao entendimento, porque como havia prometido Silas, na noite seguinte voltaria, para que Leonel pudesse, depois de ter pensado durante aquele período, falar também sobre suas experiências. Porque não se esqueçam, os espíritos estão ajudando Antônio Olímpio com a participação de Alzira, da mesma forma que com a participação da mãe de Silas, a que estes espíritos que se endividaram possam se reencontrar e se corrigir. Desta maneira, precisam que Leonel e Clarindo comecem a entender que vão precisar voltar, até para receberem de volta aquilo que lhes fora tirado. Mas isso é assunto para o capítulo 10. Vai lendo, não fica esperando aqui não. Pega o livro, baixa o livro em PDF, procure o livro em alguém, pede emprestado, vai anotando no papel as coisas interessantes, vai fazendo um resuminho dos assuntos, porque isso vai fazer muita diferença para nós. Este livro diz diretamente ao que nós somos. Se não no dinheiro, na vaidade, no orgulho, na arrogância, na importância, no poder, na beleza, tudo isso são recursos. É ouro para a nossa fraqueza. Mas eu espero você no próximo programa. Agradeço muito todas as participações, os comentários, as mensagens, os e-mails, tudo que você tem feito para que outras pessoas também possam conhecer o espírito da letra. E isso é um benefício que você faz para outras pessoas sem custar nada a você, mas a beneficiar muito os que você ajuda a encontrar este caminho. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua audiência. Até o próximo Espírito da Letra e muita paz.